esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância, mas cada elemento tem que lembrar que ele é que tem que ver a importância dele. Se a pessoa caminha direito na vida, se ela é responsável dentro da casa dela, então naturalmente só essa responsabilidade, só de não tumultuar o ambiente da casa, só de facilitar a harmonia do ambiente, a pessoa, quando se refere a ela, aqueles que convivem com ela, já fala da importância da pessoa. Então nosso trabalho é a mesma coisa. Então a pessoa tem que lembrar da harmonia que existe, da importância que existe de colaborar para continuar tendo a harmonia e tendo as funções. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Ferramenta Torcida. A maior carga que o espírito humano se sobrecarregou foi com a ferramenta torcida, que é a vaidade. Porque não precisa de ser verdadeiro. A pessoa faz com que ela, achando-se que é verdadeiro, então já é suficiente. E a vaidade, ela tem assim muitas consequências, porque ela sai do natural. Ela não é normal. Isso fica bem fácil assim quando uma pessoa quer fazer com que apresenta-se como grande aquilo que ela está relatando. Ela tem que colocar itens. Para aquele fato ela sobressair, ela tem que colocar itens a mais. E já foi confirmado assim que quando uma pessoa aumenta um ponto, então ela tem que continuar aumentando pontos. Então a naturalidade é bem importante ter na vida da pessoa. E a naturalidade está junto com a simplicidade. Então as histórias que nós ouvimos estão sempre aumentando um ponto. Isso é um trabalho da vaidade que normalmente não tem a verdade. A sobrecarga que o espírito humano vem tendo com ele mesmo é justamente porque ele não caminha nas condições que ele tem. Ele tem sempre que querer ser visto. Então a pessoa fica desequilibrada porque ela para de ser natural. Então esse esforço diário que a pessoa vai fazendo com que ela vai distanciando do simples. E a gente observa assim que os costumes errados, as coisas que prejudicam a saúde, o que prejudica os pais de querer manter um filho numa escola cara, justamente porque acha assim que aquela escola vai dar para o filho aquilo que vai ser bom estudar naquela escola. Então esse procedimento é da vaidade, porque normalmente muitos pais têm um recurso financeiro diferente. Aqueles que têm um recurso não é dispendioso para um filho estudar naquela escola. Mas aquele que não tem o recurso e que faz o esforço para que o filho fique naquela escola, tem muitas consequências, porque a frequência daquele que faz o esforço é muito grande e o filho não vai ter uma assimilação, não vai trazer normalmente uma convivência com equilíbrios. Isso fica fácil assim de observar no período de férias. Então, aqueles pais já vêm de uma família que tem o costume de viajar durante as férias. Então a vaidade daquele que não tem o recurso de querer que o filho fique naquela escola, aquele filho não vai poder realizar as viagens no período de férias como quase todos os outros alunos fazem. Então essa falta de naturalidade na vida vai fazendo com que a pessoa perde a referência para a sua vida interna. Tem importância na vida da pessoa com ela mesma. Se a pessoa perde tempo para os outros, ela tem que lembrar assim, que nós, no convívio de fios sanguíneos, que tivemos irmãos e convivemos com irmãos ou com filhos de irmãos de pais, então a gente vai confirmando assim que a nossa importância junto a esse relacionamento, mesmo estando fios sanguíneos ali de 20 anos de convivência,
um daqueles elementos toma uma decisão de ir para uma outra região, morar junto com a mulher toma a decisão de morar junto com o homem, e nós que convivemos nem ficamos sabendo. Mesmo julgando que somos importantes naquela convivência, naquele relacionamento, nós nem somos participados. Agora, mais para fora ainda, somos menos importantes. Então, a importância que uma pessoa tem que sempre lembrar na sua vida é como ela entende os ensinos. Porque todas as coisas fora, de uma maneira geral, não tem nenhuma referência. A gente lembra assim e conhece muitas pessoas que não estudaram em colégios que têm assim uma determinada importância ou que não fizeram curso superior em determinadas faculdades. Mas a qualificação daquela pessoa como profissional é muito grandiosa. Então, os cursos externos que as pessoas acham assim que vai trazer um amadurecimento para a vida da pessoa, não vai trazer. A qualidade da pessoa é dela. E nós temos assim umas coisas muito simples que cada um precisa de ir observando, que quando nós recebemos uma informação, normalmente nós transmitimos aquela informação e não verificamos se tem uma procedência correta. Então nós sabemos assim que quando nós damos uma informação e que nós pedimos de volta aquele que ouviu a informação, como ele entendeu aquela informação. Então a gente vê assim que ele já substituiu palavras, que ele já mudou o sentido da palavra e que ele agora está pensando em outra coisa. Mas aquela pessoa tem uma responsabilidade e ela tem também uma submissão na profissão junto à nossa pessoa. Então ela teria que estar mais centrada, porque ela acabou de ouvir de seu superior uma informação. Esse superior está querendo confirmar a informação como foi recebida. Se vai ter um procedimento na execução, imediatamente a pessoa altera a informação. Nós sabemos assim que essa condição não é da agora, é de toda a época, porque se cada um lembra, no período de criança, há muitas décadas, a gente fazia essas brincadeiras e hoje ainda é feito assim, passar uma informação, aquela informação vai passando para outra pessoa e aquelas informações, aquela frase que foi sendo transmitida de boca em boca, em menos de 10 bocas que foram transmitidas, já houve uma alteração muito grande. Saiu exatamente ao contrário daquilo. Então a vaidade pega os ensinos e utiliza como se aqueles ensinos estivessem no pé da letra. E muitas pessoas falam assim que aquilo é verídico, não houve alteração. Se os seres humanos não conhecem o seu semelhante, então ele se encontra numa condição de muito mais entorpecido do que um entorpecimento normal. Aquelas pessoas que trouxeram os ensinos e que hoje são tidas assim como intocáveis, encontram-se muito descuidadas. Não tem esta referência e nós sabemos assim que a grandiosidade está na simplicidade. Quando uma pessoa é qualificada naquela função, naquele conhecimento, normalmente ela não tem como verbalizar. Dentro dela ela sabe que pode apresentar muitas modificações naquele ensino, naquela profissão. Então ela encontra-se numa condição de estar alerta. E a gente observa assim nas profissões que nós temos muito conhecimento, que é dentro da moradia. Então os jeitos que normalmente aquelas pessoas que moram naquela moradia, o jeito que administram. Então aqueles que organizam, aquelas que organizam, a organização já se encontra dentro da pessoa. A capacidade ela foi desenvolvendo e nós sabemos assim que para melhorarmos na nossa existência, a primeira coisa é conhecermos e depois conhecer os nossos semelhantes. Tem muitas referências assim, porque
Nós sabemos que para o alimento a pessoa tem muita segurança para não intoxicar. Ela pode cheirar o alimento, ela pode ver o alimento, ela pode palpar o alimento, provar. E nós temos essas condições. Para os ensinos, nós temos que desenvolver estas qualidades de ir vendo como é que nós podemos desenvolver uma nova memória para conhecer melhor os ensinos e lembrando assim que sempre aqueles que fazem a tradução, eles não conhecem do assunto. E normalmente a pessoa tem que lembrar que quando uma pessoa apresenta um conhecimento muito grande da língua pátria que ela tem e um conhecimento muito grande daquele idioma que está sendo feito a tradução, também aquela tradução fica melhor, fica mais enriquecida. A qualidade é outra. Mas se a pessoa conhece um pouco a língua pátria e um pouco a língua que ela está fazendo a tradução vai ficar menos enriquecida. Essa é uma coisa bem simples. A diferença é cada um fazendo um trabalho com ele, de ir vendo onde ele pode ficar seguro com aquilo que ele está estudando. Então, o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição da pessoa ir ficando segura com ela mesma. E é bem importante assim, porque toda época são pessoas que fazem os trabalhos e os trabalhos apresentam as limitações. Isso fica bem fácil assim de perguntar para um profissional como ele vai executar aquela função que foi pedido a ele. E muitas vezes o saber deste profissional é um saber pequeno e ele vai executar a função com a maneira mais trabalhosa. A ferramenta torcida é muito importante assim, porque a ferramenta torcida é a vaidade que ocupa lugar que não pode, porque através da vaidade a pessoa sempre tem a inveja, o ódio, a ganância, a falta de naturalidade, falta de percepção de como ela se encontra. Porque com a vaidade a pessoa não tem importância como ela se encontra, o importante é como ela é vista. Mas o mais importante na vida da pessoa é como ela se encontra e qual o procedimento que ela está tendo com ela mesma. Esse procedimento é que vai trazer para a pessoa, durante a sua existência, a segurança, a determinação. E quando a pessoa se encontra voltada para ela, cuidando dela, então ela vai sabendo assim que todas as coisas nas suas imediações, na rua que ela mora, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, estão sempre acontecendo coisas que muitos ficam prejudicados. Se a pessoa volta-se para ela, então naturalmente ela vai desenvolvendo uma condição que ela vai vendo como é melhor para a vida dela. E muitas pessoas falam assim que esse procedimento é um egoísmo. Se nós observarmos assim, tem muitos procedimentos que é uma sabedoria, que não tem nada de egoísmo. Cada um tem tantas coisas para serem conquistadas e a gente vai observando assim que em determinadas regiões falta o procedimento da higienização. Nas reportagens mostram muitas mulheres novas que têm muitos filhos e que não tem nenhuma higienização naquela moradia e que muitos filhos já morreram. Então muitas pessoas querem trabalhar para salvar aquelas crianças. Então o procedimento está todo errado, porque não foi orientado qual é o procedimento que ela precisa de ter para não ter filhos, porque para ela falta tudo. E é bem interessante, porque a vaidade faz com que aquela mulher continue tendo filhos e muitos outros desocupados vão cuidar daqueles filhos. E nós esquecemos assim que se a pessoa se encontra ligada à luz, com pensamentos puros, com maneira de querer sobreviver, de ser superior simplesmente a alimentos ou a favores, então a pessoa entra nesta condição de ter muitos filhos
que agora muitos outros têm que colaborar para manter aqueles filhos. E quando as pessoas não colaboram, normalmente aqueles filhos morrem por falta de higienização. Então a vaidade faz com que vão trabalhando para cuidar dos filhos dos outros, sendo que a naturalidade seria a orientação para aquela que não tem nenhuma sabedoria e que para ter filhos não precisa de ter sabedoria. É um processo instintivo. Porque se observarmos o corpo do ser humano, é um pouco mais aprimorado através dos milênios do que o corpo de um animal. E se a pessoa se encontra num processo de falta de higienização total e ela tem filhos, ela se encontra então numa condição de vida pior do que o dos animais. A orientação, um procedimento que vem da luz, da pessoa ter filhos ligado à luz, essa é a orientação que a pessoa precisa de receber. Então a condição de trabalhar somente doando, de possibilitar que a pessoa continue recebendo os auxílios e que não precisa de melhorar comportamentos, isso é vaidade. Então a vaidade é o caminho da perdição. Não tem importância o grau que a pessoa se encontra, tem importância de como ela é com ela mesma, dela ter a condição de cumprir os mandamentos. A gente vai observando assim que se através do começo do desenvolvimento do espírito humano na criação já veio comerás o pão com o suor do seu rosto, então é uma maneira que nós temos que lembrarmos assim. O esforço é individual, o espírito humano ele vem de uma condição superior e tem a dignidade dele de comer o pão com o suor do seu rosto. Se está faltando esta condição, está faltando tudo para esse espírito humano. Então, o esforço de caminharmos no caminho da luz é a vida toda. E nós temos que lembrarmos assim, que todos os ensinos têm aquela importância. Durante um período da vida da pessoa, ela fala assim que ela não tem tempo. Mas se ela fizer uma progressão na vida do pai, na vida do irmão do pai, na vida de um conhecido, ela vai observando que todos pararam lá na frente. Então todos correram, depois todos pararam. Ir trabalhando na sua vida interna com uma ponderação de usar o terceiro mandamento, que é a reflexão de como a pessoa está caminhando na sua vida. Essa ponderação vai possibilitando assim que a pessoa, durante a sua vida, ela vai caminhando e vai alinhando. Então lá na frente, na velhice, ela não vai ficar um estorvo, uma coisa inerte, porque normalmente ficam assim, uma coisa inerte, uma coisa que não tem mais produtividade. Isso é uma decadência. Se nós tivéssemos o trabalho de conhecer os ensinos e de ir verificando que nós somos responsáveis por nós, e se nós tivéssemos ou viéssemos a ter descendente ou tendo descendentes, nós somos responsáveis também pela qualidade da nossa prole. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro, porque independente da idade que o filho se encontra, o pai está sempre pensando naquele filho. E esse pensamento é justamente esta condição, porque ele é responsável por ter vindo aquele espírito humano. Então a mãe é a mesma coisa. Trabalhar com um procedimento de lucidez, de sermos superiores aos animais, de não só ter filhos, porque é fácil ter filhos. Então, independente do ambiente em que a pessoa se encontra, a gente observa assim que os animais, de uma maneira geral, eles têm um comportamento de higienização melhor do que muitos espíritos humanos. É só observar, o cachorro está sempre se limpando, o passarinho está sempre se limpando, e nós tínhamos que ter esse comportamento assim, de fazendo a reflexão. Essa condição do espírito humano se encontrar-se entorpecido, de achar que ele não precisa de fazer nada, simplesmente dele receber uma informação é suficiente,
Então, todo um trabalho de ir verificando que nós temos que conhecer os seres humanos e verificando assim qual é o procedimento que temos que ter para facilitar a vida daqueles com quem nós relacionamos. Nós vemos assim que nos falta sabedoria de todas as partes, porque um pai, uma mãe, está somente ele e um filho pequeno ali naquele ambiente, e o filho faz aquelas coisas que os filhos fazem, porque eles estão num período de desenvolvimento, então eles estão querendo conhecer aquilo que eles mexem. Muitas vezes tendo recebido orientação dos pais para não mexer naquelas peças, naqueles instrumentos. Mesmo assim, o filho vai e mexe. É muito comum dos pais ali perguntar para o filho se somente ele e o filho, somente ela e o filho se encontram naquele ambiente, perguntar para o filho quem foi que mexeu. Então aquele adulto está sabendo que foi a criança que mexeu. Então a falta de bondade, aquela condição de colocar numa condição superior e de colocar o outro no mal-estar. Então é muito importante assim a pessoa lembrar que a ferramenta torcida é a vaidade. Ela está sempre querendo apresentar-se. E aí tira da pessoa a naturalidade e junto com querer mostrar de fora aquilo que a pessoa é, está sempre naquela condição de tendo a inveja, fazendo as coisas além da capacidade que é possível que sejam feitas, sempre querendo aparentar. Com isso, a pessoa também não tem um tempo para ela, para ver o que vai ser bom para a sua vida. Então, as referências que o Criador nos possibilita é que o mais importante não é a pessoa apresentar, é ela ser. E isso não está relacionado assim da pessoa ser feia ou ser bonita. Porque nós vemos hoje que muitas pessoas que apresentam um corpo físico bonito, muitas não são boas. Tem muitas pessoas que a gente fica assim feliz de conhecê-la e não quer dizer que aquelas pessoas apresentam uma beleza física. Então a vaidade faz com que é avaliado aquilo que está apresentando. Não importa como, tem importância de como a pessoa se apresenta. Esta condição tira a naturalidade da pessoa e tira também a condição da pessoa perceber-se. A vida é bem simples e o mais importante, a pessoa tem que lembrar que durante toda a sua vida ela tem que ter uma ponderação e tem que ir fazendo aquelas reflexões que se aquilo que está sendo feito está correto. Então a gente observa assim, que a criancinha pequena de meses de nascida, ela sabe que aquele adulto que se encontra nas suas proximidades apresenta uma segurança e faz com que ela venha a ter um comportamento diferente. E ela sabe também que aquele adulto, outro adulto que se encontra nas suas proximidades, não merece uma consideração e ela trata esse adulto diferentemente. Cada um tem que ir observando que aquela criança é hoje o adulto. Então nós vemos nas crianças aquilo que nós fomos e qual é o procedimento que temos que ter para ter uma melhora interna. Então durante um tempo a pessoa pode ter caminhado do jeito que ela quis caminhar, mas um tempo seguinte ela tem que alinhar-se, que o mais importante é a vida espiritual da pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa tem que frequentar lugares, tem que frequentar ambiente, porque tem um ensino muito importante que fala assim que quando a pessoa necessita de alguma coisa, ela precisa de fechar a porta do seu quarto. Então não é no tumulto, não é na gritaria, não é na vida externa da pessoa que ela vai conseguir os auxílios para a sua realização. Todos os ensinos que Jesus trouxe, sempre as pessoas fizeram com que aquele ensino apresentasse de outra maneira. Colocaram Jesus na cruz, as pessoas esquecem que ele não apresentou nenhuma culpa e que ele foi trocado por um ladrão e que depois que ele se encontrava na cruz, preso na cruz de matéria grosseira, eles queriam que ele descesse.
é uma vaidade muito grande, porque quando uma pessoa se encontra na condição de matéria grosseira, ela tem que utilizar-se da matéria grosseira para ela poder realizar aquilo que ela precisa. Quando ele se encontrava na cruz, foi colocado e ele estava preso. Então, para ser libertado, precisou do auxílio da matéria grosseira para esta libertação. Então, a vaidade é esta condição. Depois falam assim que, como ele não apresentava culpa e que ele foi colocado na cruz, é justamente para tirar os pecados dos seres humanos, para que os seres humanos fossem glorificados. Por isso ele foi colocado na cruz. Então as pessoas que aceitam estas informações são pessoas que não estudam os ensinos, são pessoas que se encontram naquela condição de descuidadas, como nas parábolas das virgens, que não se encontravam preparadas, não tinha óleo na sua lamparina. Faltou o essencial na vida da pessoa, que ela mesma teria que estar verificando se aquelas informações se encontravam corretamente. Nós sabemos assim que nenhuma pessoa em sã consciência coloca uma outra para pagar os erros daquele que cometeu os erros. Então aquele inocente não justifica ele ser condenado para cobrir o erro de outras pessoas. Então a mesma coisa acontece. Por Jesus ter sido colocado na cruz, ele não poderia descer da cruz sem o auxílio das condições de matéria grosseira para esta realização. Como ele não apresentava os pecados, como não apresentava a culpa, inventaram então que ele foi colocado na cruz para tirar o pecado dos seres humanos. Então, essa aceitação é uma acomodação, é um entorpecimento, é uma vaidade muito grande, porque a pessoa está querendo que outro a beneficie sem que ela tenha que fazer qualquer coisa. Nos ensinos, fica bem fácil da pessoa ter o aprofundamento nos ensinos quando falam assim que aquilo que plantas hás de colher. Se a pessoa que cometeu um delito, outro não pode ser culpada por ela. A ferramenta torcida é uma acomodação, é um desvio que o espírito humano está aceitando através da sua personalidade. E a personalidade trabalha sempre naquela condição de ser beneficiada e na condição que, quando não é reconhecida por achar assim que tem um valor especial, normalmente desenvolve aquela condição de ter uma raiva, de ter um ódio daquele que não a reconheceu. Ter a bondade quando não coloca o outro numa limitação. A vaidade, ela traz esse desequilíbrio, ela muda o foco e cada um é que tem que lembrar qual é o procedimento para ele continuar com a sua vida interna e o procedimento que precisa de continuar tendo para que tenha segurança. Uma segurança é quando a pessoa apresenta o conhecimento. E o conhecimento é bem interessante. Não é somente estudando o livro Na Luz da Verdade uma vez. É a vida toda, porque à medida em que a pessoa vai tendo a transformação dentro dela, aquele conhecimento vai ampliando. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que um estudioso, ele sempre tem maneiras diferentes para uma solução. Então, aquele que pouco sabe, ele normalmente tem uma maneira só para uma solução. Então, o estudioso que procura trazer os ensinos para dentro dele e que utiliza do terceiro mandamento para ir refletindo sobre o jeito que ele se encontra caminhando na sua existência, ele vai diversificando as maneiras das soluções que ele precisa de ter na sua vida. Estuda o livro Na Luz da Verdade.